nascem as pesquisas. Então, a gente está aqui com a jornalista Bárbara Torizo Lemos, né, Bárbara? E eu queria saber como é que nasceu a sua pesquisa, Bárbara. Como é que ela nasceu? A telenovela, ela sempre fez parte do meu cotidiano. Na minha casa, na minha família, com os meus amigos, a gente sempre teve o hábito de assistir aos programas televisivos e comentar sobre eles. Então era um entretenimento para vocês, né? E aí, como é que você resolveu, então, transformar em objeto de pesquisa? Estudar mais profundamente as telenovelas? Como eu nunca tinha pensado na telenovela enquanto objeto de pesquisa, eu fui fazer a graduação em jornalismo e durante uma disciplina de pesquisa em comunicação, a professora que dava aula pra gente levou várias teses e dissertações pra gente discutir em sala de aula. E uma delas era sobre telenovela. E foi aí que eu tive o primeiro contato com uma pesquisa acadêmica que abordasse o tema telenovela. Que é uma coisa que você sempre gostou e sempre conversou sobre, né? Isso, e acabou que a partir disso eu comecei a ver várias questões que poderiam ser estudadas nesse tipo de programa. E foi aí que eu tive a ideia de transformar esse programa que eu sempre assisti, que eu gosto, em objeto de pesquisa. Que interessante. Qual que você escolheu? Porque são tantas, né? Inúmeras, muitas novelas. Qual que você escolheu para estudar? Eu escolhi a novela Orgulho e Paixão, que passou em 2018 na Rede Globo. Mas por que motivo? Por que você escolheu essa? Eu escolhi Orgulho e Paixão por alguns motivos, né? E o primeiro, porque foi uma novela que eu gostei muito e porque ela se trata também de uma adaptação dos romances da Jane Austen, e principalmente Orgulho e Preconceito. E eu tive a ideia também de estudar Orgulho e Paixão quando eu fiz uma disciplina no curso de História. E foi aí que eu tive contato com autoras que estudavam a mulher no início do Brasil República, que é onde passa, o contexto que se passa essa telenovela, né? Orgulho e Paixão é transmitida em 2018, mas ela reconta um período que veio do início do século XX no Brasil, na época de produção cafeeira, na época de modernização do nosso país. Então você quer falar sobre a representação da identidade feminina, né? E qual personagem, tem algum personagem específico que você escolheu para falar sobre? A personagem que eu estudo nessa pesquisa, ela se chama Elisabetta, e eu considero ela como uma mulher à frente do seu tempo, porque naquele período começou a modernização, as pessoas começavam a transitar nas cidades, e elas saíram do espaço rural para o espaço público. Só que isso aconteceu somente para os homens. As mulheres ainda ficavam restritas ao espaço do lar. E então, a Elisabetta, ela vem como uma personagem que ela quer romper com esse processo. Ela também quer ocupar esse espaço do público. E uma das autoras que eu li, que é uma historiadora, ela fala que as mulheres que ocupavam espaço público, ou elas precisavam trabalhar para se manter, porque provavelmente elas não eram casadas, ou a família não tinha dinheiro, ou então elas eram mulheres que eram consideradas da vida, né, prostitutas. E a Elizabeth, ela vem para romper com isso. Ela quer trabalhar, ela quer ocupar esse espaço, mas ela não quer ser taxada de nenhuma com essas características. Então a Elizabeth é uma revolucionária, uma mulher à frente do tempo dela, né? Você quer se basear em quais outros autores para fazer a sua pesquisa? Nessa pesquisa, eu uso principalmente autores da história, né? Que é a Raquel Soietti e a Lilia Schwartz, para falar dessa questão do Brasil República. E, posteriormente, quando eu falo de telenovela, eu utilizo a Esther Hamburger e a Maria Imaculata Vassalo de Lopes. E para a questão da construção da imagem dessa personagem, os autores Peter Berger e Thomas Luckmann, e também tratando da questão da telenovela como uma construção da sociedade e o poder que ela pode trazer para influenciar, o poder simbólico de Pierre Bourdieu. Então, Bárbara, explica mais pra gente o que você acha da importância da telenovela na cultura popular brasileira. A telenovela, ela faz parte do cotidiano das pessoas desde quando a televisão veio para o Brasil.
a TV foi implantada aqui em 1950 e logo depois a telenovela começou a ser veiculada dentro da sociedade. E é uma coisa interessante porque ela acaba devolvendo para a sociedade a forma e o que tá passando naquele período. Então, as discussões que tem na sociedade, como, por exemplo, o feminismo, que é tratado em Orgulho e Paixão, é um tema que veio da sociedade, que foi transformado em história na telenovela e está sendo devolvido para a sociedade de alguma forma. Tanto que é possível que as pessoas se identifiquem com a narrativa desses programas, porque eles se inspiram na realidade para poder fazer a criação das histórias, dos programas. Então, a telenovela, ela é um produto voltado para a sociedade e traz as discussões que a própria sociedade está fazendo naquela época. Nesse caso de Orgulho e Paixão, o que eu acho interessante é que é uma novela de época e, apesar disso, ela rompe com esse lugar da mulher nesse início do século XX. E ele aborda temas relacionados ao feminismo, sobre a liberdade da mulher, até mesmo buscar um trabalho, que a personagem, em um determinado momento, ela quer mudar para São Paulo, ela quer ter um trabalho, e a sociedade vê isso de uma forma meio diferente, assim. Bárbara, então, pelo que você está relatando, há esse espelhamento, né, vamos dizer assim, e apesar de ser da novela se passar nesse momento histórico tão no início do século passado, né, não é isso? É muito atual, né? Essa questão do empoderamento feminino, a questão até mesmo racista, são brigas, são lutas, são bandeiras que a gente até hoje está levantando ou não levantando. Você acha que há uma bandeira ainda a ser levantada ou muito pelo contrário, já deveria estar mais normal na sociedade? O que você pensa a respeito disso? Ou seja, fazer essa análise, uma rápida análise aqui pra gente de passado e presente. O que você acha que ainda está acontecendo? Eu acredito que a sociedade ainda não absorveu muito esses temas, até porque se está sendo tratado nessas telenovelas, quer dizer que esses temas ainda estão em alta dentro da sociedade. Essa novela, ela não trata tanto da questão racial, até porque não é o foco muito da minha pesquisa. Eu estou focando mais na questão do gênero e do feminino. E ainda existem outros temas que poderiam ser explorados nessa novela, nessa temática, que é questão da classe social, de raça. E eu acredito que o poder que as telenovelas têm também é de mostrar para as pessoas, né? Então, nesse caso, a telenovela, ela fala de um momento no início do século XX em São Paulo, mas ela tá levando para o Brasil todo o que foi tratado naquela época, mas aquilo se restringe apenas a um lugar. Eu acho que ainda tem muito para ser debatido e que as novelas podem contribuir com isso. E as novelas também, elas contribuem para a construção real da sociedade, porque elas mostram para uma pessoa, por exemplo, do norte, como que era a vivência em São Paulo. Então, as pessoas começam a se basear na ideia do outro pelo que elas enxergam nas telenovelas. E é por isso que eu acho muito importante estudar esse tipo de programa. Não é só um programa de entretenimento. Ele é carregado de significados, de discursos. E se a gente parar para observar e para pesquisar, a gente consegue perceber que muito do imaginário que a gente tem das outras pessoas, de lugares também, a gente tem porque a gente viu na televisão. E é por isso que eu acho muito importante estudar a telenovela e perceber essas possibilidades, né? Então tá, Bárbara, muito obrigada pela sua participação aqui e muito boa sorte na sua pesquisa. Sucesso! Obrigada a você, Tânia. PPG com o FJF.